Bom dia, pessoal! Iniciaremos agora o Round Clínico, um estudo de caso baseado no DSM-5. Nossa equipe é composta por Carolina Werner, Kelly Pires, Márcia Almeida, Paula Vicentini e Thalita Ávila Estigarribia. A nossa categoria de estudo é Espectro da Esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. O filme escolhido para análise é Uma Mente Brilhante, baseado na história de vida de John Nash, um filme estadunidense de 2001, do gênero drama autobiográfico. A definição geral da categoria diz que o espectro da esquizofrenia inclui a esquizofrenia, outros transtornos psicóticos e transtorno da personalidade esquizotípica. Esses transtornos são definidos por anormalidades em um ou mais dos 5 domínios que falaremos a seguir: delírios, alucinações, pensamento e discurso desorganizado, comportamento motor grosseiramente desorganizado ou anormal, incluindo catatonia, e sintomas negativos. Esses sintomas negativos podem ser desde não conseguir se manter em alguma atividade, quando a pessoa tem uma redução do prazer cotidiano, e isso afeta consideravelmente a vida da pessoa no dia a dia, na sua rotina. Falaremos agora sobre a sinopse do filme. A película conta a história de John Forbes Nash Jr., um matemático brilhante que teve a sua genialidade reconhecida aos 22 anos de idade quando criou a sua famosa teoria dos jogos, que impactou a economia e a ciência mundial, e inclusive impactam até hoje. Com apenas 23 anos, tornou-se instrutor no Massachusetts Institute of Technology, no MIT, e logo após casar-se com a acadêmica Alicia, aos 29 anos, começou a dar sintomas de esquizofrenia. Inclusive, de acordo com o DSM e a American Psychology Association, a esquizofrenia é uma doença que começa a dar seus primeiros sinais na adolescência e no final da adolescência e início da vida adulta, que é o que foi que aconteceu com John. Após anos de luta contra a doença, ele se recupera sua carreira e reconhecimento ao ganhar o prêmio Nobel pela teoria dos jogos. A título de contextualização, trouxemos uma frase do filme em que mostra a dificuldade que John tinha particularmente na questão de sociabilização, inclusive sendo reconhecido por ele mesmo que era uma pessoa difícil de se relacionar. Descobri que a parte da mente que interage para sermos sociáveis requer um tremendo esforço. Falaremos a seguir sobre 6 cenas que retratam a esquizofrenia de John no filme. Inclusive, quem ainda não assistiu Uma Mente Brilhante é um excelente filme para psicólogos em formação. Vamos à cena 1, a criação da teoria dos jogos. A teoria dos jogos, de uma forma bem simplória, é um ramo da matemática aplicada que estuda situações estratégicas onde jogadores escolhem diferentes ações na tentativa de melhorar o seu retorno. Qual era o contexto da cena? Ela mostra uma disputa de John num bar com alguns amigos, numa cena cotidiana sobre a conquista de uma jovem, e através de cálculos matemáticos, John consegue analisar as chances de conquistar uma garota. Essa situação de pressão também o faz estimular a pensar em teorias sobre o Estado. Nessa cena, e em algumas a seguir, John começa a ter delírios nihilistas, que envolvem a convicção de que algo terrível acontecerá, uma grande catástrofe. No caso de John, ele pensa numa disputa ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética, porque é o período da Guerra Fria. Delírios são crenças fixas, não passíveis de mudança à luz de evidências conflitantes. Logo após tornar-se professor na Universidade de Princeton, John é chamado ao Pentágono para prestar serviços ao seu país. Nessa visita, ele começa uma conversa com um agente do serviço secreto, Pitcher. Algum momento depois, ele percebe que Pitcher era simplesmente um personagem de sua imaginação. Quando falamos em alucinações, observa-se que aspectos de psicopatia e transtornos derivados da esquizofrenia mostram o personagem imaginando que está sofrendo perseguições de um grupo ou perseguições aleatórias. Nesse caso, percebemos que John tem esse tipo de alucinação. Também são características os pensamentos desordenados, como, por exemplo, o modo de pensar em comum
ou disfuncional e distúrbio do movimento do corpo. Nessa questão de pensamento desordenado, John tinha realmente alucinações em relação a isso, inclusive no que dizia a decifrar códigos específicos e tudo relacionado a algum tipo de perseguição e acariações. Numa das sequências do filme, John tem um surto e é internado. No período de internação, ele tem um tratamento muito severo e prescrição de medicamentos pelo psiquiatra. Ele tem um comportamento apático depois disso, fica desmotivado, se isola, se desinteressa de prosseguir com as tarefas diárias, do autocuidado, né? Essa é uma questão importante com as pessoas que estão dentro desse aspecto, né? O autocuidado, às vezes o cabelo muito despenteado, a unha comprida, né? Aquela falta de asseio mesmo. E também o cuidado com a esposa e com o filho, chegando até a perder a libido. Tem uma cena no filme em que a esposa fica muito nervosa por essa questão da perda de libido dele. E ele é tocado, né, por essa cena. Ela chega a quebrar um copo, né? Ela está muito realmente estressada com essa situação. Muitos pacientes ficam sem o tratamento adequado e somente recebem o diagnóstico quando surtam. E são levados para essa internação, né? Acontece tudo muito rapidamente. Situações dessa natureza e gravidade podem ser evitadas com informação. É necessário falar sobre o assunto, né? Disseminar o preconceito. Então isso realmente é muito importante. Eu acho que o mais importante em relação a esse ponto que nós trazemos aqui sobre surto. Não deixar para que a esquizofrenia chegue num quadro onde o surto seja a descoberta da doença, mas sim ouvir, ir atrás de informação, buscar uma rede de apoio para isso. No contexto de John, as cenas são muito fortes. Essa internação, inclusive, ele é colocado sob camisa de força. São questões bem polêmicas e esse surto dele o faz chegar em uma realidade muito dura. E ele realmente sofre durante esse período, porque ele passa a não ser mais ele. Ele vira um John apático. Na cena 4, é uma cena em que ele percebe que 3 personagens da imaginação dele são realmente da imaginação. O que acontece? O psiquiatra que está tratando dele pede para a esposa buscar identificar o trabalho que ele fazia, porque perto da casa dele ele tinha um escritório, né, no mesmo terreno, e lá se você entrasse, tem uma cena em que você entra dentro desse escritório e está cheio de páginas de papel criptografadas com códigos. E ele dizia para o médico que ele sentia que ele estava sendo ameaçado, né? E a esposa realmente vai atrás, percebe que ele tinha mesmo essa ameaça como real, que na verdade não acontecia, né? Eram os delírios, as alucinações, e o transtorno causa essa característica de perseguição. A pessoa realmente acha que está sendo perseguida, né? Então ele tinha a alucinação de um amigo imaginário que era o Charlie, desde a faculdade ele via esse amigo, a sobrinha dele e o Peter, que era o agente secreto. Inclusive, a lógica, né, por ele ser matemático, foi a lógica que fez ele perceber que os personagens eram da imaginação, porque a menina, a sobrinha, não cresce. Então chega uma hora que ele fala para a esposa, é impossível eles serem reais, porque ela não cresce, ela não muda de idade. Então é muito curioso, né, porque ele é um matemático, ele usa da lógica, e essa lógica trouxe para ele a razão, né, ou pelo menos o dito normal. Então aqui a teoria e a literatura também dizem que outros fatores de risco para quem está dentro desse espectro de esquizofrenia são o consumo de droga, pouca adesão terapêutica, baixa autoestima, estresse, desesperança, isolamento, depressão e eventos negativos na vida do paciente. Isso pode desencadear outros surtos e aumentar a probabilidade de mais sofrimento, né, na vida desse indivíduo. Então, nessa cena 4, nós ressaltamos em que ele percebe que a imaginação dele
é uma farsa. Então, quando chega ele chega nesse ponto de descobrir que as pessoas que ele achavam que eram reais não existem, é muito doloroso, né, para ele, porque ele fala, inclusive durante o filme, que ele sente falta de conversar com essas pessoas. E existe uma delicadeza do nosso olhar em perceber que isso é como um luto para esse indivíduo, né? Porque ele realmente acreditava que aquelas pessoas existiam. Então aqui fica assim o nosso respeito a ele, né? E um ponto de muita atenção para nós cada um tem a sua realidade, nós devemos respeitá-la. E entender que podemos melhorá-la, inclusive dentro da esquizofrenia, de pessoas que estão passando por esse sofrimento, mas que é muito delicado para que você tire isso da vida de alguém, né? Na cena 5 falaremos sobre a perda de percepção e a autoflagelação de John. Existe um momento em que ele está internado em que ele tenta retirar um chip que está no braço dele, teoricamente. E ele tenta tão veementemente que ele chega a se cortar muito, muito profundamente e achar aquele chip, enfim. Então esse contexto de que a pessoa com esquizofrenia tem isso como muito real, né? As coisas estão acontecendo de forma muito real. Inclusive tem pessoas que escutam vozes, né, de comando, enfim. Além disso, tem um momento muito intenso de psicose quando ele está sozinho em casa com o filho e ele perde a percepção do choro do bebê e como ele parou de tomar medicação. Ele decide parar de tomar medicação, como ele estava muito apático, mas com a parada ele começa a ter o retorno das alucinações. Então ele começa a perceber que está sendo espionado nesse momento em que ele está com o filho em casa e ele deixa o bebê quase se afogar dentro da banheira. A mulher dele chega nesse momento, fica muito nervosa, eles têm uma discussão e é nesse momento, inclusive, que ele tem um insight sobre a sobrinha do amigo Charlie que não cresce. Né? Então, são dois momentos essa perda de percepção e essa autoflagelação são dois momentos de muito sofrimento, né? Da família e dele. E, inclusive, na literatura diz que quando o indivíduo é diagnosticado, é um impacto para a família e para o próprio indivíduo, né? Porém, se for diagnosticado precocemente, é mais fácil lidar e tratar essa pessoa com deficiência para que ela tenha uma melhor qualidade de vida. Mostra a linha tênue entre genialidade e esquizofrenia. Inclusive, professora, nós pesquisamos sobre dupla excepcionalidade, tem alguns pontos, sim, concomitantes aqui, mas acho que ela está mais para outros espectros, né? A gente pode até conversar sobre isso depois da apresentação. Qual é o contexto, né? O filme mostra que bem no início, quando o John conseguiu entrar na faculdade, foi por com uma bolsa de estudos, né, passando por uma avaliação de alto grau, né, e dificuldade para conseguir o seu avanço, enfim. Então demonstra realmente que e a criação da teoria dos jogos demonstra realmente que ele era um gênio, né? Ele estava acima da média, digamos, em relação a estudo, a se debruçar sobre a matemática, sobre a lógica, enfim. E isso, né, dentro da literatura, nos diz que assim existem duas linhas, digamos, né? Que a esquizofrenia interfere diretamente no afastamento social, em baixo desempenho intelectual na memória e atenção. E dentro do caso de John, nós não vemos isso, né? Lógico, ele tem um afastamento social, ele tem uma dificuldade de sociabilização, inclusive no filme ele fala sobre isso, né? Tem dificuldade com pessoas, enfim. Mas a questão de desempenho intelectual dele é muito avançada. E também a literatura diz que, né, as pessoas com esquizofrenia têm uma função cognitiva afetada, que eles tornam-se pessoas de difícil convívio com um comportamento peculiar e inabilidade social, né? Então, existe digamos, um polo negativo e um polo positivo, se a gente pode assim dizer. Né? Ele se desenvolve muito dentro dessa questão intelectual, até indo um pouco, saindo um pouco fora dessa média, né? Que a gente fala de pessoas que estão dentro desse espectro. Ele tem um afastamento social, sim, ele tem uma questão com pessoas, mas ele também se desenvolve muito dentro da questão intelectual. O que a gente gostaria de falar aqui também? Que o suporte, dentro de psicologia da saúde agora também, né? Que o suporte social e suporte familiar e biopsicossocial dessa pessoa, inclusive do John ali,
estava muito bem desenvolvido, né? Então a esposa estava com um papel de pilar forte, ele teve uma rede de apoio, lógico, um tempo depois de que se descobriu a esquizofrenia, mas ele teve apoio para que ele pudesse se firmar e decidir parar a medicação, decidir conviver com a doença e saber que ele tinha algumas limitações, né, dentro desse espectro. Nossa consideração final é que o estudo de caso, né, de Uma Mente Brilhante representa, né, a categoria de esquizofrenia. Com base nos resultados, né, desse estudo, a gente conclui que a esquizofrenia é uma doença sintomática. Em determinados períodos, o indivíduo pode manifestar sinais de melhora, mesmo sem estar medicado, mas ainda assim não é seguro, né? Porque a pessoa pode apresentar episódios esporádicos de surto e os surtos são muito cansativos, né, para a pessoa. Então, pode trazer de novo alucinações, distorções de realidade, afeta a sua relação interpessoal e social. No caso do matemático John Nash, a gente reforça, né, que mesmo a esquizofrenia sendo uma doença que em muitos casos compromete a capacidade cognitiva do indivíduo, verifica-se que não é uma regra absoluta, né, pois Nash desenvolveu habilidades, essas habilidades cognitivas e outras, né, e trouxe contribuições importantes para as ciências exatas, né, então a sua genialidade era notória, ele conseguiu atravessar a doença, transpor, né, a patologia. Então, essa é a nossa conclusão, de que existe sim uma base em que a capacidade cognitiva do indivíduo pode ser comprometida, mas não é uma regra, que John conseguiu transpor essa barreira. John Nash transpôs as barreiras da doença de forma espetacular. Em 1994, ele ganha o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas e o dedica à sua esposa, Alicia. Trouxemos um pequeno trecho do discurso da vitória e gostaríamos de dividir com vocês. Eu sempre acreditei em números, nas equações, na lógica que leva à razão. Mas depois de uma vida inteira nessa jornada, eu me pergunto, o que é realmente a lógica? Quem decide a razão? Minha busca me levou pelo físico, o metafísico, o ilusório e de volta. E eu fiz a descoberta mais importante da minha carreira. É apenas nas equações misteriosas do amor que qualquer lógica ou razão pode ser encontrada. Eu só estou aqui por sua causa. Você é a razão do meu ser. Você é todas as minhas razões. John Nash. Essas são as referências usadas no nosso trabalho. Agradecemos a atenção de todos. E obrigada, John.